A primeira partida da semifinal da Copa do Brasil, nos bastidores, o Flamengo venceu. Pelo menos a primeira. Podem haver outras. Mas a primeira, o Flamengo ganhou. Antes de seguir com esse vídeo, peço sua ajuda para que se inscreva no canal. E, claro, deixe aqui seu like, é muito importante para que o YouTube entenda esse vídeo como relevante e distribua para um número maior de pessoas. E comente se você concorda ou não com o conteúdo, se você discorda, deixe aqui seus comentários. Interaja, isso que é o mais importante. Então peço sua ajuda para que comente e, claro, compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Bom, voltando ao tema do vídeo, eu tinha feito um vídeo recentemente que o Corinthians estava tentando prejudicar o Flamengo na questão ali dos bastidores, já que a partida da volta da semifinal da Copa do Brasil, o jogo lá em Itaquera, o Flamengo estaria prejudicado ali com 7 jogadores que estariam na data FIFA. Lembrando que o Flamengo jogaria na quinta, a data FIFA seria na terça, não teria tempo hábil para colocar esses jogadores na partida contra o Corinthians, não, pelo menos em condições ideais na partida de volta contra o Corinthians. O Corinthians, sabendo disso, estava fazendo uma pressão para que a CBF não cedesse, né? Ou seja, estava tentando agir da velha malandragem no futebol brasileiro, porque o correto mesmo é aquele clube, é o clube poder contar com seus titulares num jogo decisivo organizado pela CBF. O ponto é que, depois de uma pressão que o Flamengo fez na CBF, até porque ele fez essa solicitação de forma formal para que houvesse uma mudança na data do jogo, para que ele pudesse usar seus titulares, o que na minha opinião está muito correto. De novo, é um absurdo que numa semifinal de Copa do Brasil, uma competição organizada pela CBF, o clube mais organizado do Brasil, que mais investe no Brasil, seja prejudicado por trazer para o futebol brasileiro jogadores de excelência, de nível de seleção. E tem que, por isso, por ser mais organizado, um clube com maior investimento, tem que ser prejudicado, sendo obrigado a jogar com um time misto ou reserva, frente ao Corinthians, que é o oposto. É o clube mais organizado, é o clube conhecido como caloteiro e seria beneficiado. Então, nesse sentido, a CBF cedeu uma pressão, até porque não é que essas datas já haviam sido informadas desde o início da competição. Isso foi discutido agora, recentemente. Então, não tem... O argumento do Corinthians não se sustenta, que está mudando o planejamento. Essas datas preliminares foram definidas agora, recentemente. Então, se mudou mediante um bom senso de não deixar um clube jogar com seu time reserva, penalizando porque ele tem jogadores a nível de seleção. Isso, para mim, é uma questão de bom senso. De novo, no futebol brasileiro, existe o clubismo e a velha prática dos dirigentes de querer tirar vantagem. Esse é um dos motivos pelo qual o futebol brasileiro não avança, pelo menos não na velocidade que poderia. O motivo alegado pela CBF para não dizer que ajudou o Flamengo, porque de fato eu não acho que ajudou, eu acho só que ela atuou com bom senso, ou é ajudar você permitir que um clube jogue com seus titulares? Não faz sentido, né? Então, melhor assim, o motivo alegado pela CBF para não prejudicar o Flamengo é justamente porque houve a divulgação das datas da Sul-Americana, da Libertadores, e aí você tem times envolvidos nessa situação de Campeonato Brasileiro, isso, aquilo, outro, né? Como o Corinthians, que está na Sul-Americana. Então ela teve que modificar essas datas para que houvesse uma melhor harmonização nas datas desses campeonatos, né? Para que não entrassem em conflito ou ficassem apertados. Mais ou menos isso. De novo, isso, claro, foi um argumento que a CBF usou para não dizer que atendeu uma solicitação do Flamengo. Mas ela usou isso daí, aproveitou a oportunidade para corrigir aquilo que seria ridículo, seria absurdo, vergonhoso, permitir que um clube que mais investe no país jogasse com seu time reserva na semifinal da competição que ela mesma organiza. Seria um atestado de incompetência absurdo, longe de favorecer o Flamengo. Esse é o correto. Mas enfim, foi esse o motivo que ela alegou
E, obviamente, o Corinthians, depois disso, questionou isso, aquilo, outro. E o Vasco, que não tem nada a ver com isso, também questionou, alegando um favorecimento ao Flamengo. O Vasco está do outro lado da chave e já está temendo o Flamengo. E caso tenha Flamengo e Vasco na final, isso demonstra muito como o Vasco vê o Flamengo no sentimento de inferioridade e de complexo de inferioridade mesmo, ou seja, de uma relação de se sentir inferior ao Flamengo e já está temendo. Pelo menos é isso que demonstra a atitude do presidente do Vasco, Pedrinho, de lá do outro lado da chave, não tem nada a ver com isso, reclamar, dizendo que o Flamengo está sendo favorecido. De novo, não está. E claro, o Corinthians briga, discute, grita de um lado para tentar, de alguma maneira, ter um benefício lá na frente, numa outra situação. Se diz prejudicado porque mudou a data do jogo. No que o Corinthians vai ser prejudicado? Não existe. Ele vai deixar de ser beneficiado porque o Flamengo não vai jogar mais com time misto ou reserva no jogo de volta da Copa do Brasil. De novo, todas as vezes a mesma coisa, os dirigentes tentando tirar vantagem de situações que não lhe cabem. Simples assim. Agora, essa questão da reclamação do Corinthians, o Flamengo tem que estar de olho, porque eventualmente lá na frente vão haver, ou podem haver, outras batalhas nos bastidores. É evidente que são dois clubes poderosos do ponto de vista dos bastidores, e é evidente que eles vão se engafinhar aí, não só no campo, mas também fora do campo. Essa questão da Copa do Brasil ela é muito importante para o Corinthians, mediante toda a pressão política que está acontecendo lá, o presidente deles ameaçaram de impeachment, coisa e tal, então é normal que seja cobrado por se manifestar. E do lado do Flamengo também, a gente está vendo tudo o que está acontecendo com o Flamengo, quanto a Copa do Brasil se tornou importante, principalmente para a classificação para a fase de grupo da Libertadores, e a gente não pode esquecer o cenário político pelo qual convive o Flamengo, uma época de eleições, e a Copa do Brasil tende a terminar às vésperas das eleições no Flamengo. Ou seja, dois clubes gigantescos precisando dessa classificação. O Flamengo tem o melhor time, definitivamente, como eu já venho dizendo aqui, não está num viés legal. O Corinthians, do ponto de vista mental, psicológico, embora tenha perdido para o São Paulo nesse final de semana, eu acredito que se encontra melhor que o Flamengo, embora o Flamengo tenha ganho, mas pelo menos a primeira batalha nos bastidores o Flamengo ganhou, e isso demonstra força, né? Estava preocupado, porque o Landim só está preocupado aí com as eleições, o Marcos Braz também com a sua eleição lá no Rio de Janeiro, e, na minha opinião, o Flamengo estava meio largado nesse campo político e de bastidores. Pelo menos dessa daí o Flamengo levou. Agora tem que estar muito atento para não ser prejudicado no extracampo. Isso é importante. Bom, não esqueça de se inscrever no canal, é muito importante que se inscreva, então peço sua ajuda, deixar aquele like para que o YouTube entenda como relevante esse vídeo, distribua para mais pessoas e comente aqui o que você achou. Você acha que realmente a CBF agiu de forma equilibrada, pelo menos corrigindo um erro que ela estava prestes a cometer, ou você acha que não deveria ter mudado a data, que isso é errado, coisa e tal? Explique aqui, deixe aqui seus comentários, interaja. Um grande abraço e até a próxima.